livro de Josué, nós faremos a leitura de todo o capítulo 2. Josué capítulo 2. O tema de nossa mensagem é a fé viva e eficaz. Josué capítulo 2, a partir do versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, como tudo o que tenho, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não matares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao Senhor.
Pai Santo, amado Deus, poderoso Pai, a Tua igreja neste momento reserva este tempo precioso para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua santa, bendita palavra, sabedoria que provém do Senhor para a instrução do coração da igreja, para a instrução do corpo de Cristo, que busca dia a dia se santificar e se tornar a imagem e semelhança do Teu Filho. Clamamos ao Senhor, a Deus, nessa noite, a direção do Senhor, o entendimento por meio do Teu Espírito, pois nós clamamos em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como nós lemos na liturgia, no primeiro capítulo de Josué, um pouquinho antes, nós temos aqui a sucessão que ocorre entre Moisés e Josué. Josué assume então o papel de líder do povo de Israel e ele está indo em direção finalmente ao auge aqui de conquistar a terra prometida. Havia um momento sublime e neste momento aqui no capítulo 1 é feito um diálogo e um pacto que o povo assume diante do Senhor de andar de acordo com a lei do Senhor e conquistar a terra prometida. Alguns pontos eu queria destacar destes primeiros versículos do capítulo 1. No versículo 2, a terra que eu te dou. No versículo 3, ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. No versículo 7, cuidado de fazer segundo toda a lei. E no versículo 8, não cesses de falar. Há uma ordem aqui de que Deus está dando ao povo de Israel, garantindo a posse da terra, garantindo que nenhum inimigo seria capaz de derrotar a nação de Israel, porque Deus é com o seu povo. Há uma promessa que Deus fez, Ele cumpre essa promessa. Mas havia uma condição, que era cuidar de fazer segundo a lei de Deus. Há aqui uma marcha da nação de Israel em direção a Canaã, a um povo ímpio que não obedecia a Deus, um povo desobediente. E há ao mesmo tempo a expansão do reino de Israel e do reino de Deus na terra, ao levar consigo a sua lei, o seu julgamento diante das nações que ali estavam em volta, que pecavam contra Deus, que eram desobedientes. E essa era a missão de Israel, a missão de ser um reino de sacerdotes. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 5 e 6. Na ocasião, quando o Senhor está falando a Moisés, Êxodo 19, versículos 5 a 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus aqui está dizendo para Israel: vocês agora são povo meu, que eu escolhi para ser minha propriedade, para ser santo, separado dos outros povos. E vocês serão um reino de sacerdotes. A missão de Israel não era aqui agora, no livro de Josué, não somente marchar e conquistar a tão esperada terra que foi prometida pelo Senhor. Mas aqui é um avanço do reino de Deus, da sua verdade, da sua palavra. Israel assume o seu papel de sacerdote diante de todas as nações. E onde entra Raabe nessa história? Há um paralelo que Raabe está para os cananeus e para a sua família, assim como Josué estava para o povo de Israel. E o objetivo aqui do capítulo 2 é fazer este paralelo com Josué e ressaltar a sua liderança e de como o Senhor Deus poderosamente estava cumprindo a sua promessa de conquista da terra prometida. Deus, aquele que é fiel entre o seu povo, e Josué, Josué, que é fiel entre o seu povo, usado por Deus, escolhido para trazer a salvação à nação de Israel aqui e oferecer a salvação a todos aqueles quanto estavam interessados.
E é o que Raabe está fazendo aqui, neste capítulo 2. Ela está sendo um instrumento de Deus para trazer a salvação à sua família. Deus comunica de forma misericordiosa como Ele elege pessoas comuns, uma pecadora, uma prostituta, para alcançar o seu desígnio. E fato é que nós sabemos que lá em Mateus capítulo 1, versículo 5, Raabe é citada na genealogia do Messias de Jesus Cristo. Uma das únicas mulheres, das duas, outra foi Ruth, que são citadas na genealogia numa sequência de apenas citação de homens. E Raabe e Ruth são citadas, duas pessoas que não pertenciam à linhagem de Israel. Em Hebreus capítulo 11, versículo 31, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. E aqui o autor de Hebreus, ele destaca, não com os outros forasteiros cananeus, mas o fato de dizer a palavra desobediente está apontando para a lei do Senhor. Israel aqui está sendo instrumento de juízo para aqueles que não creem no Senhor, para os desobedientes. E ela, pela fé, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E como isso se sucedeu? Voltemos para o texto então de Josué capítulo 2, a partir do primeiro versículo, e nós temos aqui o primeiro ponto, que é o perigo que Raabe corria. Josué envia os espias, esses espias, como nós vemos no versículo 2, e ao decorrer do texto, se abrigaram na casa de Raabe. Não há nenhuma menção no texto de que esses senhores estivessem buscando ali utilizar algum serviço de prostituição, muito pelo contrário. O texto é claro quando diz que eles pernoitaram ali, pousaram ali, no sentido de apenas dormir ali. É bem possível que a casa de Raabe fosse uma espécie de hospedaria, de taberna, e era um local muito provavelmente público. Tanto é que no versículo 2 diz: então se deu notícia ao rei de Jericó. A notícia de que havia ali espias chega ao rei, muito provavelmente porque devia ser um local que era bastante frequentado. Mais uma vez, nos dando a hipótese de que ali era um local público. E mesmo diante dos mensageiros do rei, Raabe não teme os homens, muito menos o rei. É sabedor de que qualquer pessoa que ajudassem os espias seriam considerados aqui no contexto traidores. E deveriam merecer o julgamento e o juízo do rei severo. O que nós queremos caracterizar aqui no início do texto, primeiro, é que este perigo era um perigo real. E Raabe estava plenamente ciente do perigo que ela estava correndo. A sua vida estava em risco. O segundo ponto é que ela demonstra, diante de uma situação tão difícil, em que ela não teme os homens, ela demonstra coragem. Ela não teme o rei. E a partir do versículo 4, vamos ler aqui: a mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Perceba, irmãos, que o texto, ele enfatiza de forma clara que Raabe utiliza um instrumento aqui para esconder os espias, e ela mente. Raabe está aqui mentindo. Ela havia escondido os espias, e ela conta uma mentira aqui. Por que eu ressalto isso? A escritura neste texto que nós lemos, esses versículos que nós lemos, em nenhum momento ela quer concordar com o pecado de Raabe de mentir. Muito pelo contrário.
Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que é fiel a seus próprios princípios e a sua própria lei. Ele não é um Deus que erra e Ele não tolera pecado. Fato é, por não tolerar pecado, que Ele descarregou toda a sua ira sobre seu Filho, seu único Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Não existe mentira boa ou uma pequena mentirinha que possa ser usada por um benefício bom. É pecado. E Deus não tolera pecado. Gostaria de projetar aqui a nossa confissão, que fala a respeito da providência. E nós vamos ler juntos. Só um segundo enquanto os irmãos ali projetam. Nós queremos citar aqui a confissão de fé quando fala a respeito da providência divina e que vai nos orientar a respeito da interpretação aqui deste texto, porque claramente Deus está utilizando o pecado de Raabe. Foi? Eu queria que os irmãos lessem em uma só voz o capítulo 5 da providência, o primeiro ponto e o ponto 4. Vamos juntos? Pela muito sábia e santa providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Ponto 4. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens, e isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que os seus sábia e poderosamente os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. O Senhor Deus, na sua sábia e santa providência, Deus, Ele dispõe todas as coisas, Ele governa todas as coisas. E segundo a sua sabedoria, e em louvor da sua glória, e em louvor da sua misericórdia, Ele é que utiliza o pecado de Raabe para alcançar os seus propósitos. De forma que Deus não pode ser o autor do pecado e muito menos aprová-lo. Mas fato é que Ele, dentro da sua providência, Ele utiliza essa atitude de Raabe para alcançar os seus desígnios. No versículo 8, nós temos um destaque que antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. O eirado era uma espécie de terraço da casa e era uma área íntima da sua residência. Era uma área que era reservada apenas a pessoas da família ou pessoas convidados muito próximos. E o fato dela não só colocar a sua própria vida em risco,
ela demonstra que está dando a sua vida em benefício dos propósitos divinos, mas ela está aqui oferecendo também todos os seus bens, tudo aquilo que ela possuía. Então o que está em jogo não é só a sua vida e a vida também dos seus familiares, mas também todos os bens que ela possuía. Algumas aplicações até aqui são importantes, que nós percebemos a necessidade de temermos a Deus e não os homens. Não importam as circunstâncias, os perigos, as situações, nós devemos temer o Senhor. Devemos ser corajosos como Raabe fez, e enfrentar esses homens do rei, enfrentar esses obstáculos e dificuldades. Devemos confiar na sua graça e misericórdia, que não nos trata segundo os nossos pecados, que embora ela sendo uma prostituta e mentirosa, Deus utiliza essa pecadora. E o Senhor, em Cristo Jesus, nos aceita, nos ama e nos enxerga como limpos, mérito da obra de Cristo, não nosso. A sua providência em usar o pecado de Raabe para alcançar os propósitos divinos. E mais uma vez ressaltamos, a entrega de Raabe é uma entrega total, sua vida e aquilo que possuía. Finalmente, o terceiro ponto, nós vemos a confissão de Raabe e o seu pedido. E esta constitui, do versículo 9 ao versículo 13, uma das mais longas e ininterruptas narrativas de uma mulher na Bíblia. Não, este texto não quer ressaltar a figura da mulher como a mídia e a que mais se tem hoje nas propagandas que são veiculadas, do chamado empoderamento feminino. Jamais, o texto não quer destacar isso. A Escritura não quer aqui, em momento algum, ser instrumento dessa ideologia atual. Muito pelo contrário. Ela quer comunicar como um Deus poderoso visita o seu povo, que é totalmente incapaz de amá-lo, de honrá-lo, de agradá-lo, não importa qual seja o seu pecado, e como Deus transforma um pecador, e como Deus usa este pecador para alcançar os seus propósitos. O mérito está em Deus. E veja se não é isso que Raabe confessa aqui. No versículo 9, ele disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e a ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, Yahvé, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Suas palavras aqui, na sua oração de confissão, elas são divididas em 3 partes. E há uma estrutura do texto muito interessante. A primeira parte, ela é dita aqui no versículo 9 e versículo 11. Veja se não tem um paralelo. O Senhor vos deu esta terra, do versículo 9, compare com: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. A segunda parte, o pavor que infundis caiu sobre vós, do versículo 9, e no versículo 11, em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. E a terceira parte da sua oração, todos os moradores da terra estão desmaiados, no versículo 9, e no versículo 11 ela repete: desmaiou-nos o coração. Essa oração, que é dividida nesses 3 tópicos, no primeiro tópico resume a mensagem teológica do livro. O Senhor vos deu a terra. É um Deus que é dono da terra. Como nós havíamos dito anteriormente, Israel recebe a terra prometida e agora está avançando sobre a terra que é posse do Senhor e não dos cananeus desobedientes.
E como dono da terra, o Senhor está dando aquela terra a quem Ele quer, porque Ele é o dono de todas as coisas. E mais uma vez ressalta a missão de Israel, de propagar a verdade do Senhor, de ser reino de sacerdotes, para propagar este Deus que é dono de todas as coisas. Segunda parte e a terceira parte do texto, eles falam a respeito do cântico de Moisés. Volte sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículo 15 e 16. Êxodo 15, 15 a 16. Versículo 15: Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Como ela havia dito, o pavor que infundis caiu sobre nós, e em ninguém há ânimo algum por causa da vossa presença. Há uma profecia que dita por Moisés em Êxodo 15, que está se cumprindo aqui, e Raabe está sendo instrumento de Deus para, através da sua oração, confirmar a promessa do Senhor. E veja o versículo 16: Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço emudecem como pedras, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Porque todos os moradores estão desmaiados e desmaiou-nos o coração, espanto e pavor diante da grandeza do braço do Senhor. Emudecem como pedras. A profecia do Senhor está sendo aqui cumprida. E a sua oração, dividida nessas três partes, como um quadro, ela é moldura, o foco principal do seu discurso, quando ela fala, porque temos ouvido, no versículo 10, e ela reafirma, assim temos ouvido, ela reafirma no versículo 11, ouvimos, porque o Senhor, Yahvé, vosso Deus, é Deus em cima nos céus, embaixo da terra. Como um quadro, emoldurando a mensagem central que ela havia ouvido. Ouvido. O Senhor é Deus. Não é só um Deus que secou o mar e deu vitórias a Israel, mas ela usa Yahvé. Yahvé é Deus. E essa oração de Raabe, ela é ressaltada e serve para a confiança do povo de Israel. Veja o versículo 24, no final do nosso texto: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas vossas mãos. Raabe está sendo instrumento de Deus, não somente para livrar a sua família, mas para dar ênfase à promessa do Senhor dita nas Escrituras, e para o povo de Israel que está pronto para marchar rumo à terra prometida. Cabe aqui duas aplicações. A primeira, a motivação de Raabe no seu reconhecimento de quem é o Senhor, dono de todas as coisas, da ira de Deus sobre os ímpios, e do reconhecimento da sua condição humana, da sua insignificância. Quem pode resistir a esse Deus todo-poderoso que é dono de todas as coisas? O nosso coração está derretido, está desmaiado. Quem pode resistir a este Deus? E isso redunda em uma atitude de fé. A atitude dela não é somente um desespero para salvar a própria vida, mas é reflexo da sua crença, da sua confissão. O Senhor é Deus. Por isso que o autor de Hebreus diz, pela fé Raabe não foi destruída com os desobedientes, porque ela aqui está obedecendo ao Senhor, está sendo submissa ao Senhor, está confessando que Senhor, que Yahvé é Deus. E o seu pedido, então, no versículo 12 e versículo 13,
Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu Pai, que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos, a minhas irmãs, como tudo o que tem, de que livrareis a nossa vida da morte. Quero destacar aqui dois termos utilizados por ela no versículo 12, quando ela diz: usarei de misericórdia. Há um compromisso aqui no texto, uma lealdade aliançal, uma aliança, um pacto. E esse mesmo termo é usado por Abraão em Gênesis 24:12, quando ele pede ajuda para encontrar esposa para Isaque. O seu pedido é um pedido de misericórdia, assim como usei de misericórdia, fechando um pacto: salve não somente a mim, mas a casa de meu pai. Este termo casa de meu pai é um termo utilizado pelos habitantes ali, que se referia a todo o seu lar. Isso também é reafirmado no versículo 13. A confissão de Raabe, ela vem acompanhada de súplica. Assim como diz Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A sua confissão, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e Raabe está confessando aqui, Yahvé é Deus. Lembre-se que nós estamos aqui diante das sombras que estão apontando para Cristo. E Raabe vai ser um instrumento do Senhor para trazer o Messias. A promessa de salvação se estenderia não apenas à sua casa, não apenas a ela mesma, mas a toda a sua casa. Quando nós lembramos da história lá do carcereiro, e Paulo e Silas com o carcereiro, após aquela situação em que o carcereiro fica apavorado, os discípulos respondem para ele, em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 9, nós vamos lá para o versículo 24, Gênesis 9, 24. Gênesis 9, 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Aqui nós temos uma maldição sobre Canaã, em Gênesis. E na história que nós lemos aqui, Deus está amaldiçoando Canaã, o povo desobediente. Engrandecido, bendito seja o Senhor Deus de Sem, bendito seja o Deus de Israel. Raabe está dizendo: Yahvé é Deus. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Havia uma bênção sobre Jafé e seus descendentes por habitarem a tenda daquele que é escolhido para ser o estandarte da justiça de Deus. Aqui nós temos que Raabe e sua família que está sendo acolhida, assim como foi Ruth, assim como fomos nós, não judeus, que habitamos debaixo da tenda do Senhor, da tenda de Sem, e fomos acolhidos por um Deus misericordioso. Por isso que os discípulos dizem claramente que crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A família pactual é abençoada pelo Senhor.
Paulo, quando fala a respeito do divórcio, no sentido de que quando uma mulher se convertia e o seu marido, que não era convertido, e ele trata a respeito dessa situação, se era permitido o divórcio ou não. No Novo Testamento, Paulo é muito claro. Os filhos deste casamento são santos. São filhos da aliança. São abençoados. Isso nos remete, irmãos, e nós aplicamos essa passagem aqui no sentido da liderança, da salvação que entra por meio de uma pessoa, e isso é estendido para todo o seu lar, evidencia a misericórdia do Senhor e também a nossa responsabilidade enquanto pastores do lar. No caso aqui, uma mulher, sim, que está sendo utilizada por Deus para salvar a sua vida e toda a sua família. E a salvação também é estendida, o Evangelho é estendido a todas as pessoas do seu lar. Mostra a abrangência da misericórdia do Senhor e das bênçãos que estão sobre o lar e da responsabilidade dos líderes do lar em ensinar os seus filhos, em ensinar a sua família, da responsabilidade daqueles que devem ser como Israel, porta-voz das boas novas. E finalmente, irmãos, há aqui um pacto de salvação. Esse pacto ocorre no momento que ela descendo os homens e orientando aqueles homens a se esconderem 3 dias no monte. O seu pacto incluía, em primeiro lugar, aquilo que já havia sido feito. Ela livrou os espias ao abrigá-los na sua casa. Havia um compromisso de não denunciá-los, e eles repetem isso no versículo 14, no versículo 20, isso é repetido várias vezes. Ela os auxilia a fugir da cidade, e o seu pacto envolvia o compromisso dela amarrar um cordão do fio de escarlate à sua janela, e todos deveriam confiar nisto. Confiar que, atendendo à palavra e ao pacto que já havia sido estabelecido ali, aqueles que ficassem no lar teriam a sua vida preservada. E assim o foi feito, e o decorrer do livro de Josué nos mostra que Raabe foi salva, e a sua história ficou registrada nas Escrituras, para nos mostrar, irmãos, primeiro, que nós devemos exaltar o Senhor, que acolheu uma prostituta e a inseriu na linhagem do Messias. Isso nos mostra que não importa o nosso pecado, não importa o pecado que você tenha, não importa o quão sujo você esteja, Deus, Yahvé, o dono de todas as coisas, que todas as coisas controla, é capaz de purificar o seu pecado por meio do sangue de Jesus Cristo. Ele é capaz de transformar o seu coração. E Deus continua trabalhando em nós, a fim de nos transformar à imagem de Cristo, como diz Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, nós, irmãos, somos eleitos para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que Ele, Cristo, seja o primeiro entre muitos irmãos. Segundo, Raabe nos mostra que não devemos temer a homens, mas o seu temor ao Senhor e das notícias que haviam chegado até os seus ouvidos motivaram o seu coração, por meio da providência divina, a ter fé. Uma fé viva, uma fé eficaz. Mas acima de tudo, ela não temeu os homens. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E as informações que ela teve de Deus, ela aproveitou muito bem. Ela não desprezou a sabedoria, não desprezou o ensino e temeu o Senhor.
O crente que não se alimenta da palavra, ele está em constante processo de desnutrição e caminhando lentamente para a morte. Se você não reserva um tempo da sua vida, do seu dia a dia, para orar ao Senhor, meditar, ler as Sagradas Escrituras, se debruçar sobre ela, estudar, sondar o seu próprio coração, examinar as suas atitudes, examinar as suas motivações diante do Senhor, confessar os seus pecados, se santificar, exercitar dia a dia a salvação que nós temos. Nós somos chamados a fazer isso, e quando não fazemos, nós estamos nos desnutrindo, secando, estamos lentamente caminhando para a morte. A fé de Raabe, a todo tempo, se traduz em atitudes de coragem. Ela se move, ela não está inerte. Tiago, capítulo 2, abra sua Bíblia lá em Tiago 2, 25 e 26. Tiago 2, 25 e 26. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E se você tem fé, mostre-me a tua fé com obras. Não existe crente parado, inerte. Se você tem o hábito de vir à igreja, sentar, ouvir o culto, cantar, louvar, orar e ir embora, quero te dizer, meu irmão, que você é apenas um crente consumista, que vem aqui apenas para consumir e vai embora. Você não foi chamado para isso. A sua fé não se limita apenas a isso. Você faz parte do corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo deve estar bem ajustado ao corpo, deve ter uma fé viva e eficaz, atuante, que impacta a vida da igreja, que de forma corajosa marcha em direção à terra prometida, que é o céu, o nosso céu. A terra prometida nossa não está aqui, está no céu. E quando desviamos o nosso foco do nosso firme propósito, nós nos tornamos apenas crentes consumistas e extremamente superficiais. Quando você não edifica a igreja participando ativamente do corpo de Cristo. Como você tem contribuído para a sua igreja? Você tem feito diferença? Ou apenas é mais um? Nós temos uma prostituta que fez a diferença. E em Cristo, nós somos totalmente habilitados a fazer a diferença, que é honrar o Senhor, viver para a sua glória e refletir a luz de Deus através da nossa vida. Qual tem sido o tesouro mais precioso do seu coração, que tem drenado essa força, essa energia, e limitado sua ação no corpo de Cristo? Aonde você tem depositado a sua esperança e a sua motivação diária? A opinião dos homens interfere nas suas escolhas? Mas, Alessandro, o que vão falar de mim? Você facilmente cede às circunstâncias? Como você se comporta na escola? Quando você vai declarar o imposto de renda? Quando você está apertado financeiramente, você recorre a quem? Você mente para conseguir os seus objetivos? Raabe nos ensina a temer o Senhor e nos aponta para temer a um Deus irado,
Há um Deus irado, que não tolera pecado. E te chamou, meu irmão, para uma missão. Você tem o Espírito Santo, você tem os frutos do Espírito, você tem dons, todos nós temos dons que Deus nos deu. E como nós temos colocado esses dons para o reino, exercitando, praticando, contribuindo, agindo, fazendo a diferença. Afinal, Josué 1:9, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Portanto, meu irmão, marche rumo à terra prometida, porque esse Deus é um Deus corajoso, poderoso, para usar a sua igreja, para proclamar a sua verdade, a sua palavra. Portanto, faça a diferença. E o que a Bíblia te pede é que você seja temente ao Senhor, obediente ao Senhor. Proclame a sua palavra, não apenas com atitudes, mas com sua voz. Marchando em direção à nossa Canaã celestial, na esperança de que naquele dia nós seremos plenamente perfeitos, seremos plenamente cheios, seremos plenos, seremos como Cristo. Mas mesmo com os pecados que nós temos hoje, em Cristo somos plenamente capazes a vencer as batalhas, a combater um bom combate, a cumprir a carreira e a guardar a fé. Portanto, ser forte, irmão, corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.